Olá, turma, tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder ilustrar como que a gente calcula centroide para figura composta, tá bom? Então aqui é mais ou menos um passo a passo de como a gente pode trabalhar. Eu usei esse exemplo aí, que ele é bem completo, tá? Para a gente poder entender como que é esse processo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai trabalhar com as figuras, vou colocar aqui caneta preta, tá? É definir o marco zero. O que é o marco zero? Então, o marco zero é onde a gente vai começar a fazer a nossa análise, tá? Isso é importante porque vai definir quais as posições que são positivas e negativas. Então tá aqui a nossa origem, tá bom? Sendo que nesse ponto aqui é onde que parte para o eixo Y, aqui é o nosso eixo X, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer? Segundo passo, vamos determinar as figuras com a qual nós estamos trabalhando, né? Então, qual figura que faz parte dessa figura composta aqui? Nós temos essa figura, que é um retângulo. Esse retângulo é sólido. A próxima figura, vou pegar aqui de verde, vai ser um semicírculo, aqui no topo. Tá? Tá aqui o semicírculo. Próxima figura que eu posso trabalhar, tá aqui o círculo. E, finalmente, mais uma figura que está estampada aí na nossa figura, que é a composição dessa figura complexa, é um triângulo. Tá bom? Tá aqui. Um triângulo. Então, a minha figura é composta por... A minha figura complexa é composta por 4 figuras, né? Um retângulo, um semicírculo, um círculo e um triângulo. Bom, definir esses pontos, quais são as figuras, eu vou agora determinar quais são as equações que eu vou trabalhar. Essas equações têm que me dar 3 informações. Primeiro, qual é o centroide em X da figura, qual é o centroide em Y e qual é a área que cada figura corresponde. Então vamos colocar aqui, ó, primeira coisa que eu tenho, retângulo. Tá? O retângulo, o X dele, se você olhar lá na tabela, tá? Ele é base dividido por 2. O Y é a altura dividido por 2 e a área é igual a base vezes a altura. Ok? Bom, o próximo caso aí que nós temos, tá? A próxima figura vai ser o triângulo. Tá? O triângulo, a gente tem que ficar bem esperto numa coisa, qual que é a posição do centroide. Como o meu marco zero está aqui, o centroide está nesse ponto, é a relação 1/3 para 1/3. Tá? Então, nesse caso, isso é por causa dessa posição em que ele se encontra. Quando não, vocês têm que analisar. Então, meu x aqui vai ser a base dividido por 3. O meu y vai ser a altura dividido por 3. E a minha área de uma figura triangular é base vezes a altura dividido por 2. Próxima figura em questão é o nosso semicírculo. Né? O nosso semicírculo, ele é, nesse caso aqui, essa figura, em que o meu centroide está aproximadamente nesse ponto aqui, ó. Certo? Bom, então o que eu tenho? Eu tenho que, para o meu x, analisando essa figura, ele vai ser d sobre 2, ou o próprio raio. O meu y vai ser igual, nesse caso é tabelado, é essa distância aqui, né? Essa distância que eu quero analisar. Esse y, ele é 4r sobre 3π, e a minha área, como é um círculo cortado pela metade, a área dele de um círculo normal é πd ao quadrado sobre 4, né? Então, nesse caso aqui, ele vai virar como πd ao quadrado sobre 8, porque é a metade de um círculo. E, finalmente, nós temos aqui o círculo, né? O círculo, ele é essa figura em que o meu centroide está nesse ponto, então eu tenho que o meu x vai ser igual a d sobre 2, o meu y também vai ser igual a d sobre 2, e a minha área é a área de um círculo normal, π d ao quadrado sobre 4. Tá? Então, essas são as equações que faz parte para determinar o meu centroide. Bom, determinado isso daí, agora vamos para nossas tabelas, né? O que compõe ela? Nossa tabela ela é composta por figuras, né?
Nesse caso, eu tenho um retângulo, eu tenho um triângulo, eu tenho um semicírculo e eu tenho um círculo. Tá? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho área, eu vou colocar o centroide x, o centroide y, e aqui eu vou colocar o produto entre eles, que é o x vezes a área e o y vezes a área. Tá? Bom, nesse caso aqui, vou colocar só uma coisa só para separar os valores. E aqui na última linha, estava me esquecendo, deixa eu só completar mais um pouquinho aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter a somatória, né? Bom, voltando aqui, vamos separar só para poder ficar um pouquinho mais organizado, né? Bom, tá aqui. Agora a gente vai começar a analisar nossas figuras, tá? Bom, nesse caso aqui, o meu retângulo, ele é base vezes altura. Então, o que eu tenho para o meu retângulo? Eu tenho que minha base equivale, nesse caso, a 120. A minha altura equivale a 80. Ok? Bom, 120 vezes 80, se tratando de uma figura sólida, o valor dele é mais 9.600. Tá bom? Bom, eu tenho agora aqui o meu centroide. O meu centroide é base vezes 2, como ele é positivo, vai ficar positivo, vai dar 60. O meu y é altura sobre 2. 80 dividido por 2, 40. Também ele está acima aqui, né? Ele está nesse ponto aqui, o meu centroide, mais ou menos, né? Centroide do retângulo. Então eu tenho que esses valores são positivos. Então o meu círculo aqui, o meu x, vai equivaler para o retângulo mais 60. E para o meu y vai valer mais 40. Fazendo o produto de 9.600 com 60, esse valor aqui vai ser positivo, mais 576 mil. Tá bom? O meu y, ele vai dar 384 mil. Positivo também. Ok? Vamos agora partir para o triângulo. Tá bom? Bom, o meu triângulo está aqui embaixo. O meu triângulo eu tenho agora que a minha base é igual a 120, continua 120, tá? Esse espaço todo aqui. A minha altura, ele é 60 milímetros, é esse valor aqui, ó. Ok? Bom, então fazendo os cálculos aí do triângulo, a área dele vai ser de positivo 3.600. Base vezes altura dividido por 2. Bom, o meu x, nesse caso, está aqui o meu centroide. Então, o meu x ele é positivo. Nesse caso aqui, o meu triângulo vai ser base, que é 120 dividido por 3, tá? Que vai dar mais 40. Agora eu quero ver o meu y. O meu y, nesse caso, ele está para baixo, então ele é negativo. Então, o meu y vai ser 60 dividido por 3, que vai dar menos 20.
Então, fazendo o produto aqui, 3.600 vezes 40, vai dar 144 mil positivo. E fazendo 3.600 menos 20, vai dar menos 72 mil. Geralmente, eu acabo colocando de uma cor diferente, para a gente não poder perder aqui na visualização se é positivo ou se é negativo, tá bom? Mas aí fica a critério de cada um. Próximo passo aqui que eu tenho vai ser o semicírculo, tá? O meu semicírculo, a área dele é πd ao quadrado sobre 8. Quanto que vale o meu diâmetro, né? O meu diâmetro, nesse caso, o meu diâmetro, ele é igual a mesma base aqui, né? Tá aqui meu diâmetro do semicírculo, é igual a 120 milímetros. Bom, fazendo os cálculos aí, eu tenho que o meu semicírculo, a área dele vai ser de aproximadamente, tá? 5.655. Positivo. Por que positivo? Porque ele é material sólido, tá bom? Bom, agora vamos calcular uma coisa que é interessante, tá? Vou até apagar aqui um pouco essas partes da figura para a gente poder entender melhor. Como eu estou trabalhando com o semicírculo, tá? Tá nesse ponto aqui. O que acontece? Eu quero saber o meu x. O meu x ele está com essa parte aqui emparelhado com o marco zero. Então, o meu semicírculo vai ser d sobre 2. d sobre 2 vai dar 60. Como ele está indo para a direita, ele é positivo. Isso segundo a convenção. Tá bom? Agora, quando eu estou trabalhando com o y, ele me dá como 4r sobre 3π. Não é? Então, essa distância aqui, ó, que ele está determinando. É aqui que está meu centroide. Só que antes disso, eu tenho o quê? Eu tenho um ΔX. Então, para saber esse valor, eu tenho que calcular 4r sobre 3π mais ΔX. Tá bom? Fazendo esses cálculos aí, a posição do meu semicírculo em relação a y, tá? Dá aproximadamente aí 105,47, tá? Ou 105,5. Então, vamos colocar aqui. Mais 105,5 milímetros. Ok? Bom, fazendo o produto entre eles, tá? O que eu tenho? 5.655 vezes 50 vai dar positivo 339.292. Ok? E fazendo o produto de 5.655 com 105, tá? Vai dar aqui positivo 596.433. Tá? Então, esses são os valores que eu obtive com esse produto. Tá bom? Bom, agora vamos trabalhar com o círculo, né? O círculo, o que eu tenho? Eu tenho meu centroide nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto. Bom, o que eu tenho? O meu círculo está aqui. Primeira coisa, se eu for calcular no x, tá? Eu tenho aqui que meu x é d sobre 2, só que eu tenho um leve gap, tá? Esse espaço para começar o raio. Bom, como eu tenho aqui 120, né? Menos 80, então eu tenho uma sobra de 40 milímetros para cada um desses dois lados. Bom, se é 40 para um lado, 40 para o outro, esse espaço aqui equivale a 20 milímetros. Tá? Então, depois de 20 milímetros, aqui, ó, andando em x, é que vai começar meu círculo. Então, além do d sobre 2, eu tenho que somar o meu ΔX. Tá bom? Nesse caso aqui, tá? Só, desculpa, aqui não era ΔX, aqui era ΔY, tá? No exemplo anterior não era ΔX, peço desculpas. Corrijam aí, tá bom? O ΔX está aqui agora. Esse ΔX
Então aqui, antes de mais nada, né, a área do círculo, πd ao quadrado sobre 4, considerando que o meu diâmetro agora, tá? Retornando aqui, né, desculpa, na verdade eu tenho que começar a calcular o diâmetro. O diâmetro vai ser igual a, nesse caso, 80 milímetros. Ele está indicando ali 40, mas na verdade eu tenho 80 de diâmetro, tá bom? E para determinar aqui a minha área, que é πd ao quadrado sobre 4, esse valor vai ser de aproximadamente 5.026,5. Só que nesse caso, ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque ele é vazado. Quando ele é vazado, não tem material, então esse valor de área é negativo. Agora sim, a gente vai colocar as distâncias do centroide x e y. O centroide aqui para o meu círculo, né? O meu x vai ser igual, nesse caso, a ΔX mais o d sobre 2. Tá? Porque eu tenho esse gap aqui, como eu mostrei para vocês. Nesse caso aqui, 20 milímetros mais o d sobre 2, eu vou ter que o meu círculo, né? Ele vai no teu x, né? Nesse centroide aqui, é 80, vai dar 40, mais 20 vai dar 60. 60 positivo, porque ele está indo para a direita. Ok? Bom, fazendo agora pro ΔY, tá? O que eu tenho no ΔY? Eu tenho essa distância aqui. Tá? Então, essa distância daqui até aqui é 40. Ok? Bom, eu tenho aqui, até às vezes aqui nem precisa olhar, né? Ó, ele já está dando essa altura já está pegando bem no centroide da minha figura. Mas se tivesse que calcular o y aí, ó, seria o ΔY, que é 40, mais d sobre 2. 80 dividido por 2, 40. 40 mais 40, nós vamos ter aí uma distância de 80. 80 positivo porque ele está subindo, né? Ele está para cima a direção. Bom, fazendo o produto aqui da área pelo x, eu vou ter que esse valor equivale a menos 301.593 milímetros, nesse caso, ao cubo, porque é x vezes a área. E o produto da área com o y vai me dar um valor de negativo de 402.120 milímetros cúbicos. Tá bom? Bom, agora eu vou completar essa minha tabela aqui. Primeira coisa que eu vou somar vai ser a área, né? Bom, a área aqui vai ser de 13.828,5. Tá? Então, soma, 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 diminui com esse, que é a área vazada, ele vai dar um valor positivo de 13.828,5 milímetros quadrados. Agora, a soma do momento equivalente XA vai ser, somando tudo isso daqui, vai ser positivo, tá? E equivale a 757.699. Tá bom? E o meu YA, também fazendo toda essa soma aqui, vai ser positivo e equivale a 506.313. Bom, agora que a gente terminou de fazer essa tabela, a gente vai agora definir quais são os centroides. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir o centroide em x. Para isso a gente usa o momento equivalente de y, que é o quê? X somatória de área, que é igual à somatória do momento equivalente para cada elemento, para cada figura composta. Tá? Então eu tenho que o x vezes 13.828,5 é igual a 757.699. Tá? Foi o que a gente obteve.
Então, o meu x vai ser igual a, fazendo aí os cálculos, aproximadamente a 54,8 milímetros. Então, está aí o nosso centroide no eixo X. De forma análoga, tá? Eu vou fazer agora o meu QX, tá? O meu momento equivalente em X, ele é Y vezes a somatória de área, que é igual a somatória de Y vezes a área. Tudo isso, então, vai me dar o quê? Que meu Y vezes a área, que é 13.828,5, ele tem que ser igual a 506.313. Tá? Então, meu Y vai ser igual a 36,7 milímetros. Bom, turma, então é assim que nós calculamos o centroide por figuras compostas. Tá? Ele é um pouquinho trabalhoso, mas ele é mecânico. Seguindo essas regras, não há como errar os cálculos. Tá bom? Desejo a todos aí um bom estudo e não deixem de fazer os exercícios da lista. Até mais!